glória é dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Aqui está o trecho maravilhoso da palavra do Senhor. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado, engrandecido é o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está, meus amados irmãos, Cristo morreu por nós. Um dos nossos conceitos centrais do cristianismo que nós entendemos é a morte de Cristo por nós, que é um ato de amor redentor, demonstrando a graça e misericórdia de Deus, a morte de Cristo. Aqui estão alguns aspectos teológicos que nós trazemos, os motivos da morte de Cristo. Primeiro vem a redenção. Cristo pagou o preço do pecado. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3 e versículo 24 ao versículo 25, que Cristo pagou o preço por cada um de nós que o confessamos, que o abraçamos e recebemos esta palavra de amor, de paz, de liberdade, palavra que nos motiva a viver o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, aqui com essa palavra, como Paulo descreve, Romanos 3, 24 a 25, nós podemos ver que essa expressão do apóstolo Paulo nos chama a atenção, dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por qual lei? Das obras. Não, mas pela fé. Concluímos, meus amados irmãos, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, como nós sabemos que é, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela graça? De modo nenhum, antes estabelecemos. Então nós vemos aqui a redenção que Cristo pagou o preço pelo pecado. E aí vem a justificação como motivo da morte de Cristo, pelo nosso pecado. Os nossos pecados foram perdoados, conforme Romanos 5 e 1. Está escrito na palavra do Senhor que os nossos pecados foram perdoados. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, meus irmãos, mas também gloriemos-nos nas tribulações, como disse Paulo, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Aleluia. Coisa de quem tem fé. Muitas pessoas não podem passar por tribulações, que ficam desesperadas, mas aquele que tem a fé em Cristo, que tem esses motivos, que entende o motivo da morte de Cristo, ele sabe que primeiro vem a redenção, que Cristo pagou o preço. Ele sabe que vem a justificação, porque Cristo nos perdoou os nossos pecados. Com isso vem a reconciliação. Então Cristo restaurou, ele nos ressuscitou, restaurando nossa relação com Deus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 19, conforme o que nós fizemos a leitura. Palavra de poder, que conforme diz, que mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte, meus irmãos, que somos agora, como disse Paulo aos Coríntios, embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Então rogamo-vos, pois por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, nosso Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome de nosso Pai. Depois de reconhecer esses motivos da morte de Cristo, que vem a redenção, que vem a justificação, Cristo nosso Senhor perdoou nossos pecados, Cristo restaurou a nossa relação com Deus. Então agora por último, a salvação, a minha, a sua, a nossa salvação. Cristo nos salvou da condenação eterna. É o que nos diz em João 3,16, do texto áureo da Bíblia, que todos os irmãos, todo cristão conhece. Ele diz lá, porque Deus amou o mundo, ou seja, aos homens, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, amigos que estão conectadinhos conosco, passagens bíblicas fundamentais, como João 3,16, Deus amou o mundo. Também Romanos 5,18, que Deus nos amou. Ainda em 1 Coríntios 15, 3-4, Cristo morreu por nossos pecados, para nos tirar os pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 9, Cristo morreu para destruir a morte. Aleluia. Pedro também escreveu no capítulo 3, versículo 18, da sua primeira carta, dizendo, Cristo morreu por nossos pecados. Então, aqui estão as passagens bíblicas fundamentais para que nós tenhamos significado teológico e os motivos da morte de Cristo nessas passagens maravilhosas que nos revelam o poder sobrenatural de Deus, o grande amor do Senhor por cada um de nós. Significado teológico e substituição, Cristo morreu em nosso lugar, conforme Isaías 53:5, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. A propiciação foi demonstrada também, conforme Romanos 3:25, que Cristo, ele aplacou a ira de Deus, quando Deus estava pronto para destruir toda a humanidade. Cristo vem e aplaca o nosso pecado, retira de nós a condenação e nos reconcilia com Deus,
trazendo sobre nós a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. Pois está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é claro que nós temos o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aí vem, meus amados irmãos, depois da sua salvação, depois do significado teológico que nós mostramos aqui, as implicações práticas, que se chama gratidão, se chama arrependimento, se chama fé, amor, testemunho. Porque quando você é salvo, você é grato a Deus, você tem que agradecer por sua redenção. É uma gratidão. Quando você é salvo, você também tem o arrependimento consigo por reconhecer e confessar o seu pecado ao Senhor. Pois ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar, também eu o negarei diante dos anjos de meu Pai que está no céu. Então, meus amados irmãos, aleluia, vem a fé. Fé, que é uma coisa que não é uma nossa, é um dom de Deus. Crer em Cristo como Salvador é ter fé. E a palavra de Deus diz que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós e nem de vós, é um dom de Deus. Aí depois, com tudo isso, aquela prática do amor. Amar a Deus e ao próximo, foi o que Jesus ensinou. A primeira coisa é amar a Deus sobre tudo, e depois o próximo como a si mesmo. E nós vemos também o testemunho, compartilhar sua mensagem de fé. Depois, com tudo isso, você passa a orar, a falar com Deus. Senhor Jesus, agradeço por sua morte redentora, ajuda-me a viver para ti. Essa é a nossa oração que a gente tem que orar. Senhor, eu te agradeço, eu sou grato pela minha vida escondida no Senhor. Pois está escrito no Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e só nele confiarei. Então ore ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço por sua morte redentora. Eu te agradeço, Senhor, pela minha salvação. Pelo meu nome está escrito no teu livro, Senhor. E eu confio no Senhor, e daqui para frente vou andar fielmente ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai, por estar aqui mais uma vez a falar da tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão à nossa escuta e faça grandes realizações, grandes bênçãos na vida de cada um. Te peço e agradeço em o nome de Jesus.